Dia Santo! Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Vamos começar hoje uma nova fase, um novo período. Vamos discutir, sabe sobre o quê? Sobre os Sagrados Corações. A devoção ao Sagrado Coração. Ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Maria. Vamos tentar dar uma sequência, um crescer no tema. Na França, a França é um grande celeiro de santos. A França, vamos dizer que uma grande fábrica de santos, né? Celeiro de vocações. Muitas instituições religiosas, mosteiros, conventos, seminários, muitas figuras religiosas místicas surgiram lá na França. Principalmente quando vamos falar de devoção aos Sagrados Corações. Começa com o Cardeal de Bellory, Oliver, São Vicente de Paula, Santa Luísa de Marillac, São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal e muitos outros. Essa devoção aos Sagrados Corações ainda estava começando a se definir, a se organizar como uma prática de devoção popular. Acredito que ela sempre existiu no coração de todos e sempre existiu no coração de Deus. Mas ela precisou de um tempo para se manifestar ao povo. A palavra coração na Bíblia, coração é colocado em torno de 600 vezes nas Sagradas Escrituras. E coração não é só o coração aqui, ó, tum, 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 tum. Não, isso é o coração de carne. Nós estamos falando de coração, é tudo aquilo que é do íntimo do homem. Eu estou com uma dor no meu coração, eu estou com uma dor no meu íntimo, bem profundo. Coração se refere ao que é interior. O interior do homem, o interior da alma. É interessante também que Jesus ele prescruta os corações, viu? Cuidado, Jesus consegue ouvir a intimidade do seu coração. Jesus enxerga a sua intimidade, ele escuta a sua intimidade, ele perscruta. Também o coração está ligado às faculdades mentais. Coração com mente? Sim. Nossa Senhora, afinal de contas, ela via tudo aquilo e guardava tudo na sua memória. Guardava tudo no seu coração. O coração passa a ser também a memória. Toda a afetividade está relacionada com o coração. Toda a afetividade do ser humano. Afinal de contas, quando alguém é muito ruim, quando alguém não tem sentimentos, aquela pessoa é sem coração. E você? O que é que você tem no seu coração? Que lembranças você guarda? Será que você é uma pessoa de bom coração? Ou você é uma pessoa de má coração? Essa palavra coração ela é muito ampla. Um outro ponto, e o coração de Deus? Deus, criatura infinita, Deus tem coração? Como se pode chegar ao coração de Deus? Se Deus é uma criação, aliás, é o nosso Criador, não é como uma criatura que tem um coração. Mas na criatura de Deus, que é o seu Filho Jesus, nós podemos adorar o coração da criatura. O coração de Deus se manifesta no coração de Jesus. É um trocadilho, uma lei circular. A intimidade de Deus. Como podemos saber os desígnios de Deus? Como conhecer o coração de Deus? Como viver em unidade com o coração de Deus, né? Deus, aquele que é puro, é espiritual. Mas então, Mara, coração de Deus, sentimentos de Deus. Como é? Deus tem sentimento? Deus tem coração? Veja, se você for perguntar, Deus Pai tem coração, coração carnal? Não, é espírito. Mas enquanto sentimento, sim, existe uma palavra que vai dizer, ninguém tem maior amor do que aquele que dá da sua própria vida em resgate daqueles. Então Deus tem sentimentos, sim, Deus tem amor por todos nós, por toda essa humanidade. Enquanto a relação de Jesus, Jesus também tem amor, afinal de contas, Jesus tem sentimentos, Jesus se alegrava, Jesus dançava, Jesus sofria, Jesus sentia pesar no seu coração, pelas mais variadas formas.
Quando a gente se pergunta, Jesus chorou? Chorou. Chorou na morte de Lázaro. Chorou quando aquela mãe, aquela viúva carregava seu filho morto, né? A viúva de Naim. Então, nosso Senhor chorou. Nós podemos ver a agonia, a aflição que nosso Deus passou no momento que ele estava no Calvário, naquele gesto, naquele suor de sangue. Então, Jesus chorou, Jesus padeceu sim. Irmã, Jesus então... Acho que Jesus aprendeu com Nossa Senhora, porque Jesus guardava tudo no seu coração. Jesus viu muita coisa e guardou muita coisa. Mas o sentimento de Deus sempre era superior. Tudo que ele padecia, tudo que ele passava, tinha um objetivo, tinha uma meta. Qual a meta? A tua salvação, a tua libertação, como assim a nossa também. Então, em diversos momentos nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras relacionadas com o coração. Os discípulos certamente conheceram o coração bom, o coração manso, o coração humilde de nosso Senhor. Tanto é que aquele apóstolo, não é? Aquele discípulo amado, João, não sei se você já viu a figura de João, a imagem de João, o santinho de João, mas é justamente como? Ele reclinando a sua cabeça no peito do Cristo, no coração do Cristo. E todos aqueles que se envolvem no peito de Cristo começam conhecendo, absorvendo os segredos celestes, a graça, cada vez mais nós vamos crescer. Bom, se nós estamos falando da devoção ao Sagrado Coração, as pessoas entendem, devoção no mês de junho, que não é só a São João, não é só a São Pedro, mas o Sagrado Coração também é comemorado nesse mês, no mês de junho. Nós temos uma raiz. Se estamos falando do Sagrado Coração, então a gente tem que entender e trazer para a nossa vida, espiritualidade, a Virgem Santíssima. Por quê? Porque Deus cria o Filho, sim, né? Vai ser cada vez gerado, mas nós temos que entender que a parte carnal do verbo, quem vai dar é a Virgem Maria. Então o coração da Virgem Maria se abre para receber o coração de Jesus. Lá no milagre de Lanciano foi revisto que carne era aquela do milagre. É carne de miocárdio, é carne de coração. Entende isso? Então a Virgem Maria tem um papel essencial nessa devoção. Nós temos que entender também que ter devoção ao Sagrado Coração é estarmos atentos para as 5 chagas de Nosso Senhor. Afinal de contas, o peito aberto é uma dessas chagas. Um outro ponto, falar de Sagrado Coração é falar da Eucaristia, não é? É falar do memorial, da paixão que se transforma, que vem até nós como alimento para saciar toda a nossa sede, nossa fome através da Eucaristia. E também é falar do ofício sacerdotal. Os sacerdotes são chamados a ter um coração manso e humilde como o próprio Cristo. Tanto é que a festa do Sagrado Coração é comemorada na 8ª, não é? Justamente do Corpus Christi. A Corpus Christi é numa quinta-feira, sexta-feira após essa festividade, nós comemoramos o Sagrado Coração. E a igreja foi decretado mundialmente que teria a oração pela santificação do clero justamente no dia do Sagrado Coração. Entende isso? Para a gente ver que existe uma relação entre eles. Então, essa devoção vai ser um meio de reparação a tantas ofensas que é feito à Virgem Maria, que é feita também a Eucaristia, as chagas e o ofício sacerdotal. Quantas blasfêmias! Então, essa devoção vem para ensinar o povo a reparar essas ofensas, reparar essas blasfêmias, e com tudo isso, Nosso Senhor vai dar algumas promessas para aqueles que cumprirem serem bem-aventurados. Então, é essa devoção que vai ser falada, é mais do que um ato, é uma espiritualidade. Vamos falar então do contexto um pouco histórico. Vamos tentar arrumar os sentimentos do povo e a expressão dessa devoção ao longo do tempo. Primeiro, o Papa Urbano VIII decretou o cardeal de Beruli, ou de Berulle, como o apóstolo do Verbo encarnado. Como é que se dava isso? É porque esse Verbo encarnado na história, ele toma a realidade humana e ao mesmo tempo divina. E o cardeal de Berulle, ele começa a praticar essa devoção unindo. Ele que viveu em 1575 até 1622, ele vai criando aquele contexto de entendimento do coração de Deus, é o coração de Jesus, que é o coração de um homem. É bem interessante. Então, Berulle, ele vai dizendo que através dessa
união hipostática do coração de Deus em Jesus, a qual nós adoramos o coração de Jesus, homem, e ao mesmo tempo o coração de Jesus, Deus. Mas daí vem um santo muito importante na devoção dos Sagrados Corações, que é São Francisco de Sales, em 1567 até 1622. São Francisco de Sales, ele que foi o fundador das Filhas da Visitação, que nós vamos ver mais adiante, ele começa a criar agora a unidade do coração de Deus com o coração do homem. O coração de Deus absorve, engloba, acolhe o coração do homem. Muito importante esse início, quando São Francisco de Sales inicia essa verdadeira devoção ao Sagrado Coração. Podemos dizer, entre aspas, viu, que um dos seus seguidores, São João Eudes. São João Eudes, em 1601 até 1680, São João Eudes, ele faz uma união do coração de Jesus com o coração de Maria. Não podemos separar o coração de Jesus do coração de Maria, criando assim a devoção aos Sagrados Corações, aos Sagrados Corações de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Então, São João Eudes faz essa unidade devocional muito importante na sequência, porque daí nessa sequência vem Santa Margarida Maria. Santa Margarida Maria Lacoque, irmã da Visitação. Essa irmã da Visitação, Santa Margarida Maria, a apóstola dos Sagrados Corações. Santa Margarida, que viveu em 1647 até 1690, a partir dela sim se incrementa a devoção aos Sagrados Corações. E nós, como consagrados a Nossa Senhora, consagrados aos Sagrados Corações, na espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort. São Luís Maria Grião de Montfort entra aí, nesse meio. Neste momento, de Santa Margarida em diante, que entra São Luís de Montfort, recebendo toda essa influência, toda essa carga devocional aos Sagrados Corações. Então, como nós vimos, em 1765, o Papa Clemente IX aprovou o Instituto das Freiras da Visitação. E essas freiras foram autorizadas a celebrar a festa dos Sagrados Corações na sua congregação, na sua instituição religiosa. Mas daí, em 1856, o Papa Pio IX, ele coloca essa festa como obrigatória do calendário litúrgico para todas as igrejas dali da França. Então veja só que é um crescente. Mas vamos lá, a gente parou em Santa Margarida Maria. Então, Mara, nos fale mais sobre a vida, a história, a infância de Santa Margarida Maria Lacoque. Bom, você falou São Francisco de Sales, São João Eudes e Santa Margarida Maria. Veja só, Santa Margarida Maria, quando São Francisco de Sales morreu, foi uma diferença de 25 anos, certo? Mas ela estava viva ainda quando São João Eudes se portava, quando ele colocava sobre a importância do Sagrado Coração. Essa menina, ela foi uma menina prodígio na graça, na santidade. Por quê? Porque ela foi a quinta filha de um casal chamado Cláudio e Felisberto. Com 3 dias de nascida, ela já foi batizada. Ou seja, já passou a ser possuída por Deus logo após o seu nascimento. E se diz que quando ela tinha 5 anos de idade, ela já rezava. Se procurava Santa Margarida Maria em casa e não achava, e as pessoas já deduziam, olha que ela tinha 5 anos. Onde é que ela está? Está na igreja. Fazendo o quê? Adorando. Ela pedia para adorar o Santíssimo Sacramento. Então vocês podem perceber um imã, uma atração que existia muito grande. Então ela sempre estava brincando de adorar, porque ela dizia que a brincadeira dela, a coisa que mais fazia ela estar satisfeita e prazeroso era essa adoração. Então o que acontece? Ela logo cedo vai manifestar esse amor a Deus, bem forte. O pai dela morreu quando ela tinha 8 anos. Tá certo? Então ela foi morar com a madrinha e depois ela retornou para a casa dos pais. Com 9 anos, ela vai receber já a primeira comunhão, porque ela tem cada vez mais esse desejo. Morre mais 2 irmãos. O que vai acontecer?
Esses filhos vão ser distribuídos, uns vão ser internados no colégio, mas ela já foi para um mosteiro, ela foi ficar junto já numa vida religiosa. Se diz que ela foi para as Clarissas inicialmente. Depois é que vai ter essa transição dela ir para as irmãs da Visitação. Ela é muito devota de Nossa Senhora, sempre, sempre, sempre. Ela teve uma doença, um reumatismo, que vai dizer que ela ficou praticamente paralítica. Ela não se mexia. Nesse tempo ela emagreceu demais. E o que aconteceu, diz que sim, praticamente os ossos furavam a pele. Eu imagino de tão magra que ela estava. O que acontece? Ela tem que sair das Clarissas e retorna para casa. Quando ela retorna para casa, ela faz uma promessa à Santíssima Virgem. Virgem Maria, se eu ficar curada, aí sim que eu quero ser toda tua. Quero te ofertar a minha vida. E ela é curada, tá certo? Os familiares preocupados com a vida financeira tentam fazer e convencer Santa Margarida a casar. E ela diz que não quer. E aí sim, Nosso Senhor cada vez vai falando mais no coração dela, vai exortando cada vez mais ela estar presente, ela estar com sua esposa. Daí o que acontece? Ela chega justamente na entrega da sua vida como freira da Visitação. Pois é, então Santa Margarida Maria. Não podemos esquecer desse nome. Uma santa muito forte, muito importante na devoção dos Sagrados Corações. Vamos falar um pouco mais de Santa Margarida Maria. Em 1673, na festa de São João, do discípulo amado, Santa Margarida Maria fez a experiência de colocar a cabeça no peito de Jesus. E Margarida Maria, ao colocar a cabeça do peito de Jesus, olha, vocês não inventem de colocar a cabeça no peito de Jesus, porque vocês vão ouvir, vocês vão sentir. É algo muito forte. Opa! Então, quem bota a cabeça no peito de Jesus, como dizia nosso bispo antecessor, Dom Matias, você coloca a cabeça no peito, coloca a cabeça no ombro, você pode se furar com os espinhos, né? Mas Santa Margarida não fala de furar com os espinhos, não. Ela fala o quê? Quando ela coloca essa cabeça no peito, ela começa a sentir a voz de Deus. E Deus falava com ela. Meu divino coração está tão abrasado de amor para com os homens, particularmente para contigo, que já não pode mais se conter em si de chamas de amor e de caridade. Precisa derramá-la em teu meio. O fogo do amor do coração de Jesus precisa se derramar em Margarida Maria. E ele diz, o próprio Deus diz a Margarida, se até agora não tomaste o nome de minha escrava, tomasse o nome senão de escrava, que ela se colocava como escrava de Jesus, escrava do Sagrado Coração. Se até então tomastes o nome de escrava, agora eu te dou um nome de discípula do meu coração. O próprio Deus chama Margarida de discípula do meu coração. Essa é uma primeira experiência mística. A segunda grande revelação de Deus para com ela foi no ano seguinte, uma sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês, a qual o Senhor também se manifesta para ela e diz: o ardente desejo que tenho de ser amado pelos homens e de os retirar da perdição. Deus manifesta o desejo de amar os homens, de retirar da perdição, porque Satanás precipitava multidões e ele precisava se manifestar aos homens. Então Deus pede imagens do Sagrado Coração. As imagens do Sagrado Coração apresentadas, expostas, para destruir tudo de desregrado, todo o mal. E onde essa imagem fosse colocada para ser honrada, ela ali traria grandes bênçãos. A gente sempre vê isso, né, César? Nas casas nos interiores sempre tem a imagem. As imagens do Sagrado Coração. Coração, Jesus e Maria. Engraçado, quando a gente vai lá em Juazeiro, no Padre Cício, a gente imagina que só vai ver Padre Cício. Engano seu. Você vai ver muitas imagens dos Sagrados Corações. Cada casa tem a imagem do Sagrado Coração. Na minha casa tem, na sua tem? É muito forte aquelas imagens do Sagrado Coração. Mas foi ali um pedido do próprio Deus, um pedido de Jesus a Margarida, que fizesse imagens e difundisse as imagens dos Sagrados Corações. E teve uma terceira revelação. Um momento que o Santíssimo Sacramento ele estava exposto e Jesus aparece ali, todo radiante. Jesus aparece para Margarida todo radiante
na glória, com suas 5 chagas apresentadas. Só que cada chaga de Jesus parecia um sol. Imagine Jesus com 5 sóis reluzentes, se lançando diante de todos, para todos os lados. E no seu peito aparecia uma fornalha. No peito de Jesus, a chaga do coração, era uma grande fornalha, de lá se ardendo em chamas, fonte viva de todas as chamas que alimentava as outras chagas. Então, Mara, nessa aparição, Jesus mostrou maravilhas inexplicáveis do seu amor e o excesso de amor que ele tinha chegado a amar aos homens, né? E que ele recebia, senão, muitas ingratidões, muitas friezas mesmo por parte do povo. Nos fale mais sobre isso. E ele vai dizer isso, né? Numa das aparições ele vai frisar bem esse sentimento de dor, de pesar. Veja, as aparições da Santa Margarida Maria sempre aconteciam nas primeiras sextas-feiras do mês. Por isso que a devoção se estabelece. Olha só o que ele vai dizer. É como se ele estivesse chamando as pessoas para estar atentos ao Sagrado Coração dele. E ele vai colocar: eis o coração que tanto amou os homens, que nada se poupou, até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor. E em reconhecimento, não é? Em reconhecimento daquele coração que se doa, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões. Como é que se manifestava essas ingratidões? Pelos desprezos, irreverências, sacrilégios e friezas. Gente, isso dói. O próprio Cristo dizendo que recebe da humanidade. Que tem nesse sacramento de amor. A Eucaristia hoje, será que ela está tendo o devido respeito, a devida reverência? Não está, meus irmãos. Mas que ainda mais doloroso é que o que eu sinto vem da parte daqueles que me são sagrados, que são consagrados. Então, como dói quando algum leigo que não conhece o Cristo tem maus hábitos para a Eucaristia, mas quando é uma pessoa de dentro da igreja, que conhece a igreja, isso com certeza tem um pesar muito maior. E aí ele vai fazer agora um pedido e ele vai fazer também uma promessa. Presta atenção. Por isso te peço que a primeira sexta-feira, depois da 8ª do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a festa particular para honrar meu coração, reparando todas as ofensas. Então, quando você, César, coloca que foi feito no Sagrado Coração a festa, na primeira sexta, é porque é pedido do próprio Cristo, não foi um bispo que inventou, não. É a pedido do próprio Senhor. E ele vai dizer que vai prometer também, ele faz 12 promessas para as pessoas que buscarem por 9 sextas-feiras consecutivas fazer uma comunhão reparadora. Vai ali receber Jesus na Eucaristia, reparando todas as ofensas que foram feitas, tudo aquilo que desagradou o coração de Nosso Senhor. Aí ele vai dizer: eu te prometo misericórdia do meu coração todo-poderoso para aqueles que fizerem esta prática devocional. Então começam agora a surgirem promessas. Promessas, 12 promessas que são feitas, que você pode depois buscar na internet. Cresça nisso. Você está tendo esse programa aqui, já está abrindo muito sua mente, mas você também precisa se esforçar para cada vez mais buscar conhecimentos. Então, como a gente vê, São Luís de Montfort era um seguidor do cardeal de Berolli, de Berulle, de São Francisco de Sales, de São João Eudes, de Santa Margarida Maria, com essa grande devoção ao mistério da encarnação, o mistério ao coração de Jesus, o coração encarnado. São Luís de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele cita esses santos, lá no artigo 152, ele cita São Francisco de Sales, que era um grande diretor espiritual do seu tempo. São Luís de Montfort, ele estava muito familiarizado com a ordem da visitação, né? Com a congregação das filhas das irmãs da visitação, fundadas por São Francisco de Sales. Ele era chamado de Pai de Montfort. Padre Montfort era o grande Pai Grignon. As freiras chamavam São Luís de Pai Grignon porque ele ia para lá confessar aquelas irmãs. Então imagine que São Luís de Montfort criou uma grande intimidade, uma grande cumplicidade com as irmãs da visitação. E até porque, como o segmento de Montfort era ver a encarnação do Cristo, não é? Então, quando se fala do Sagrado Coração, estava muito próximo daquilo que era a espiritualidade dele. E Montfort, como um taumaturgo, um grande artista, Montfort escreveu vários hinos. E no hino 48,
ele escreveu esse hino dedicado a essas freiras da visitação, sobre este coração, esse coração para amar. Então, Mara, nos fale, antes de terminarmos esse programa de hoje, sobre o que diz o hino 48. Veja só, esse hino vai fazer referência ao carisma, sobre a espiritualidade da visitação. Você imagina, a visitação, não está falando do menino grande, Jesus grande, mas Jesus infância, Jesus pequeno, aquele que é dependente. Então o Monfort vai fazer todo um elogio a esse carisma, mas vai falar também de São Francisco de Sales. Ele vai dizer assim, que o Cristo, ele quis ter um palácio na terra. E esse palácio foi a ordem da visitação. Mas é muito lindo quando ele vai dizer assim, mas nesse palácio ele quis encontrar abrigos, ele quis encontrar berços, bercinhos para acolher o menino Cristo. E o bercinho que acolhia o menino Cristo era o coração das freiras da visitação. Por isso que ele se debruçava em Santa Margarida Maria, porque era o bercinho para acolher, certo? E aí ele vai colocar o quê? E que nesse bercinho, dentro da espiritualidade, da sagração dessa, ele conseguia governar o céu e a terra, estando nesse palácio que era essa ordem. E ele vai falar de São Francisco de Sales como um doutor, São Francisco de Sales cada vez como um homem de carinho, mas um homem de coragem, um homem de pulso, mas um homem que atraiu o coração de Cristo. Por quê? Porque era um homem bom, pautado nas virtudes. E vai dizer que ele é um professor. Ele vai ser um professor nas virtudes. Ele vai ser um professor justamente naquilo que se chama doçura e humildade. E ele vai ser um autêntico professor para ensinar o caminho que não deve ser do orgulho e nem da arrogância. Então, ele vai colocar isso nesse hino. Mas São Luís, meus irmãos, não só escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, o Amor da Sabedoria Eterna, o Segredo de Maria, Segredo do Rosário, Carta aos Amigos da Cruz. Existe muito mais obras de São Luís do que a gente possa imaginar. E porque talvez você não conheça. Porque essas obras ainda não foram traduzidas para o português, tá certo? Mas existem as obras completas de São Luís, como existem as obras completas de outros santos. O tesouro em hinos e cartas tão grande quanto dos livros. Existe um outro hino que vai falar do Sagrado Coração. É o hino que ele vai colocar, o hino 41. E é muito interessante que ele vai dizer assim: se você quer conhecer um Sagrado Coração, busque conhecer o coração da Virgem Maria. Agora, Jesus falando do coração da sua mãe. E vai dizer que o coração da Virgem Maria é uma fornalha. E é uma fornalha que o aquecia. E essa fornalha o aquecia porque é uma fornalha cheia do Espírito Santo. Veja só. Agora é o Cristo dizendo que sua mãe é uma fornalha que é cheia do Espírito Santo. E que nós precisamos cada vez mais nos entregar. E dentro desse coração, o próprio Cristo aprendeu o que é obediência e cumprir a vontade da mãe. E você pode dizer, mas Cristo cumpria a vontade da mãe? Sim, a gente tem passagens bíblicas. Aos 12 anos, Jesus não estava fazendo sua vontade. Vai dizer o quê? Quando ele estava pregando no templo. E Jesus voltou para casa e ele foi obediente, submisso. Então a gente pode entender isso bem, bem forte. E Jesus, nesse hino, vai colocar que o coração dele foi manso, foi humilde, tanto para as crianças, para os pecadores, para os pobres. Jesus não só amou os amigos, Jesus amou também os seus próprios inimigos, aquelas pessoas que estavam contrárias a ele, e que esse coração de Cristo nos dá a Eucaristia para que possamos cada vez mais estar voltados e adoradores desse mesmo coração. Pois é, não deu para fechar o tema, nós vamos precisar de um próximo programa para concluir esse tema. Então você que vai se consagrar a Nossa Senhora, por que não também se consagrar indiretamente e diretamente aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria? Então entre em contato conosco, entre em contato no nosso site www.discipulosamandedeus.com.br. Entre no nosso site, inicie seus exercícios preparatórios para a consagração a Nossa Senhora. E não se esqueça que Nosso Senhor pede que a gente tenha comunhão em reparação. Então, na primeira sexta-feira do mês, é muito bom você ter alguns dias antes a sua confissão. Para quê? Para que você possa receber esse coração de Jesus com muito amor, com muito dengo, reparando todas as ofensas que ele tem recebido da humanidade por inteiro. E lembrando, as promessas são magníficas. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te. Consagra-te.